Com 3 times não vai ter jeito. Simples assim, não tem jeito. Não tem como jogar. Nenhum estádio do mundo recebe jogos de 3 times. Em Milão você tem lá o San Siro com Inter e Milan, que é um caso até raro, né? 2 times jogando no mesmo estádio, mas você faz o levantamento do número de jogos, a diferença é muito grande. No domingo jogou o Vasco. E o Vasco vai usar essas brechas que existem num contrato de concessão provisória que foi renovado agora, que é muito frágil para a dupla Fla-Flu, para entrar e jogar nos jogos que eles chamam de maracanáveis. É uma situação absolutamente bizarra, porque assim, o Vasco joga em São Januário, quando ele convém, ele quer para o estádio maior. Mas o Vasco não participou dos investimentos, segundo a dupla Fla-Flu, de 100 milhões de reais que os clubes fizeram no estádio, recuperação do gramado, recuperação do estádio, das cadeiras, refletores, então tudo abandonado quando a empresa que fazia a gestão, que era a Odebrecht, perdeu ali a concessão. O estádio estava com vários problemas, e quem assumiu, que foi o Flamengo primeiro, teve um momento que ainda sob a gestão deles, ou estava nas mãos do Estado, não me lembro agora exatamente, estava passando provisoriamente, o Flamengo assumiu reformas no estádio e fez, bancou para poder jogar. Depois os dois se uniram e juntos fizeram uma série de melhorias no Maracanã. Aí o Vasco não quis participar. Não quis, sabe, manifestou. Pode até falar, eu quero, mas quando quer, né? Quando quer, vai para a justiça e tudo. Quem quer, participa. Aí agora o Vasco tem interesse. E aí tem uma grande questão que o Vasco ele é hoje uma SAF, ele é uma empresa. Aí tem uma alegação que é bem curiosa para advogados, né? Mas o Fluminense e o Flamengo alegam que não, os dois são clubes sem fim lucrativo. O Vasco é uma empresa que visa lucro. O que ele quer com o Maracanã? E o grupo 777 tem outros braços, inclusive eventos e tal. E há quem afirme que o intuito é ter o Maracanã não para futebol, mas para fazer espetáculos outros. Muita gente especula em cima disso. É isso que vai acontecer? Se o Vasco um dia gerir o Maracanã, não sabemos, mas essa situação deve perdurar, ela vai continuar. O Vasco vai ficar tentando entrar, vai conseguir eliminar, aí joga, vai na marra, joga, aí o gramado fica todo detonado, porque não tem como. Eu conversei até com pessoas que trabalham com isso, para entender, existe uma saída? Não tem. Não, porque o representante da 777 teria dito, acho que o site GE, acho que foi o GE que publicou, que ele tem um plano para o gramado. Aí eu perguntei, qual o plano? Não tem plano, não existe plano, cara. Jogar sábado, domingo, quarta-feira, não tem plano. O gramado vai ficar detonado, porque você precisa de um intervalo entre um jogo e o outro. Se você for uma visitação de estádio na Europa, ou mesmo um dia de jogo, ou um dia de treinamento, qualquer estádio na Europa, o gramado é um negócio sagrado. Tem lá aquela fitinha, uma cordinha, você nem chega perto. Ah, vou visitar o Bernabéu, o Camp Nou. Grama artificial. O Fluminense e o Flamengo não querem um grama artificial. Eles está fora de cogitação que isso seria, entre aspas. Eles não querem, eles querem continuar com o gramado. Que, aliás, é até uma outra coisa muito discutível. A Premier League não aceita grama artificial. Tem times de outras divisões da Inglaterra. Né? Aqui nós temos agora o Atlético, que foi pioneiro, o Palmeiras e o Botafogo acabou de colocar. Que é outra coisa discutível, né? Que é um equipamento público erguido com o dinheiro do contribuinte, que o Botafogo tem ali, arrendou, e falou, botou grama artificial. Será que é para colocar? O Botafogo pode fazer? Faz o que quer. Ninguém discute o Engenhão, só se discute o Maracanã. É engraçado isso. O estádio Milton Santos, o Engenhão, ninguém discute. E é um estádio erguido com o dinheiro público, assim como o Maracanã. O Vasco não briga para jogar lá. Ah, mas é menor. Menor? É mais que o dobro da capacidade de São Januário. São 45 mil lugares. São Januário hoje recebe cerca de 20 mil. Já recebeu 40 mil, mas mudou o estádio, o desenho do estádio, norma de segurança, setores que tinha arquibancada puseram cadeira, então mudou. Hoje São Januário recebe no máximo umas 20 mil pessoas. O Engenhão comporta mais que o dobro. E o Vasco não briga para jogar lá. Ele quer jogar no Maracanã. Então, existem várias suposições aí, especulações do que estaria por trás. É só querer jogar lá, mas hoje o que há de concreto é o Vasco joga em São Januário. Aí quando tem um jogo de maior demanda, Vasco e Bahia, quer jogar no Maracanã? Não, vamos São Januário mesmo, tá beleza. Segunda-feira de noite, né? Agora, Vasco e Palmeiras, o campeão brasileiro, e a volta do Vasco à primeira divisão. E 2 clubes que têm as torcidas que são próximas, as organizadas. Então é um jogo que não tem briga. Então até pro cara ir ao jogo, ele sabe que ele é tranquilo. Ah, esse jogo é Maracanã. Aí você vai na justiça, entra com o liminar. Eu acho que o Vasco tem todo o direito de reivindicar. Só que existe um contexto que não pode ser ignorado. O Estado ergueu um estádio de mais de 1 bilhão e caquerada, que já foi um absurdo essa obra, como todas as obras da Copa do Mundo, eu considero excrescência pura. Caretagem, sem dúvida. O Flamengo e o Fluminense assumiram no momento que o Estado estava lá meio largado, e agora quando está lá o filé mignon prontinho, agora eu quero um pedaço desse bife aí, amigo. Pô, mas eu que preparei tudo, né? Eu que montei tudo aqui. Você quer que eu vou pegar. E vai e pega. Então, esse contexto não pode ser ignorado. Porque os dois, se não for assim, quem vai bancar o estádio? O Estado, o contribuinte, vai ficar bancando o Maracanã, pagando despesas no Maracanã, porque então vai abandonar. Porque se o Fluminense resolve jogar, sei lá, o Fluminense faz acordo com o Botafogo. Ah, eu vou jogar lá no Milton Santos, não quero mais o Maracanã. E o Flamengo vai jogar, sei lá, em Brasília, Cariacica, sei lá onde. Né?
Como é que faz? Ou se os dois fazem acordo com o Botafogo, vai. Agora a grama sintética, ela suporta mais jogos. Fla-Flu vão jogar, faz acordo com o Botafogo, eles largam o Maracanã. O que vai ser do Maracanã? Tá rolando isso com o Mineirão, né? Mineirão, agora o Cruzeiro. Exato. Opa, Arena Pernambuco. Estádios erguidos com dinheiro público, quem é que vai cuidar daquilo ali? Vai ficar abandonado? Areia Dunas lá. Ou o governo estadual bancando. Agora, porque aquilo custa dinheiro, né? É o que eu falo. Não é pouco, estádio de futebol é que nem casa de praia. Está fechado, mas está consumindo grana. Você paga imposto, se tiver piscina, tem que mandar limpar, tiver gramado, tem que mandar cortar, alguém tem que fazer a faxina. Senão você chega na praia, hoje eu vou na minha casa de praia. Aí chega lá, está tudo detonado, você tem que ficar gastando dinheiro sempre. Use ou não. Claro, quando você usa mais. E o estádio está lá. E o Maracanã é um estádio caríssimo. Por quê? Todos esses estádios foram feitos para a dona FIFA. Eles não são estádios feitos para o futebol. São estádios feitos para um evento da FIFA, com as características que ela impõe. A quantidade de camarotes, tudo. Então, caderno de encargos. Não importa se o perfil do torcedor brasileiro, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, onde for, na Bahia, não combina com aquele tipo de estádio. Né? É tudo feito de acordo com a conveniência da FIFA. Então, é um problema, me parece que sem solução. Não tem em Fortaleza, o governo do estado chegou lá em agosto. O estádio vai ter que ficar fechado por um período de 60, 90 dias, porque a única solução é trocar o gramado. Naquele momento, por conta da alta demanda, os clubes não concordaram, mas aí houve a parada mais longa por conta da Copa do Mundo e no final do ano fizeram essa reforma. Maracanã, em algum momento, ele vai ter que passar por isso, com 3 times jogando. Teve jogo sábado, né, domingo e quarta-feira. E toda semana é assim, porque o Flamengo e o Fluminense jogam Libertadores, a não ser que o governo do Rio de Janeiro e tal faça lá uma mandinga para todo mundo ser eliminado de tudo, não jogar as competições de mata-mata. Aí só fica o campeonato. Deixa eu chamar um break na rádio e passo para você, Vanderlei. Break na rádio Jovem Pan. Não pode ficar sem mim, meu, né? É impressionante. Saiu do pânico direto pra cá só pra e aí gera pânico pra nós. Só pra te ver. Vanderlei, o amor é a sua opinião. E aí vamos ouvir o pilhadinho, meu querido. Vamos lá, Vanderlei. Não, se estourar o gramado, o Vasco tem São Januário, né? E os outros vão jogar onde, né? E aí não empresta. Aqui não. Estourou o gramado, não dá para ter mais jogo. Pronto. Todo mundo sem começou. Aí o Vasco vai para o São Januário, o gramado está bonitinho, um tapetinho, nada contra. Tem história, São Januário, é uma capacidade de um estádio médio, tudo bem. Mas aí fica num aperto o Fluminense e... Não, aí os dois pedem e falam, aqui não. O Vasco fala, aqui não. Aqui é meu. É particular. É particular. Problema de vocês. Essa é uma discussão que entra em campo o grande grau de rivalidade, né? E aí fica difícil quando você coloca não a razão, mas a rivalidade. É complicado dar negócio. Agora, que vai ter muita discussão, sem dúvida, isso vai se arrastar. Estamos nessa discussão do Maracanã, de Vasco e Botafogo, Pilhato. Vasco, Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Essa história do Maracanã, o São Paulo falou que o gramado está ruim e não tem muito jeito, né? O Mauro Sérgio já disse isso. Não tem jeito nenhum, e eu concordo totalmente com o que o Mauro falou, né? Não tem, o Flamengo e o Fluminense investiram no estádio. Aí, claro, a torcida do Vasco vai ficar chateada, vai criticar, vai falar, clubismo. Gente, então paga a mesma coisa que Flamengo e Fluminense pagaram. É simples, eu acho que o justo se você paga, se você arca com as despesas para manutenção do estádio, ok, você pode jogar nesse estádio. Agora, mesmo o Vasco arcando com despesas, eu também acho complicado 3 clubes jogarem no mesmo estádio. Porque vai danificar o gramado. Como o Mauro disse, os clubes não querem grama sintética e com razão. Quantas vezes a gente já falou com ortopedistas aqui, inclusive meu pai e meu irmão são ortopedistas, a grama sintética gera mais lesão. Ela gera mais lesão. A bola corre mais, é um diferencial, contanto que muitas vezes tem a polêmica com o estádio do Atlético Paranaense, agora com o Allianz Parque, que os outros clubes reclamam. E aí muitas vezes dizem, mas desculpa esfarrapada, não podem jogar em grama sintética. Não é desculpa. E médicos já disseram que não é benéfico para os jogadores. Porque gera mais lesão, tem mais impacto, lesão inclusive de joelho. Então, eu não vejo solução. Para 3 clubes no Maracanã, eu não vejo solução. Agora, uma coisa que eu até pergunto pro Mauro, não sei, porque o Flamengo chegou a falar do estádio dele.
Por que enfraqueceu tanto, né? Porque o Flamengo tendo um estádio próprio, ele acaba com o Maracanã, aí ele acaba com o Maracanã, acaba a brincadeira. Porque a gente sabe, será que o Fluminense consegue tocar sozinho o Maracanã e o Vasco, às vezes? Acho que não. Agora, se falou tanto no estádio do Flamengo, tinha até terreno, deu polêmica com relação ao terreno, e não se fala mais, né, Mauro? Parou de falar do estádio Mauro, do não Flamengo. responde, não. Fala mais um pouquinho, por favor, sobre esse tema. Do quê? Do tema, fala mais um pouquinho sobre a história do Maracanã. Ah, sobre o estádio do Flamengo. Por favor. Por quê? Fala, depois eu passo pro Mauro. Porque o Flamengo... É uma questão estratégica, por favor, vai. Porque o Flamengo, ele precisa ter um estádio pra jogar. Né? E o Flamengo hoje tem dinheiro, pô. Hoje o Flamengo Dá tem pra dinheiro. fazer o estádio? Claro que dá pra fazer um estádio. Um clube que tem um orçamento, né, que teve aí um ganho de 1 bilhão e 500 mil reais no ano, ele tem dinheiro pra ter seu estádio. Se eu sou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, eu começaria um projeto. Pera. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan. Esse era um sonho da minha vida. Eu jamais perderia essa oportunidade. Você ia passar pro Mauro, nem a pau que eu ia perder essa chance. Agora, que delícia. Agora sim, se você quiser passar pro Mauro, pode passar. Não, mas se perder essa chance, eu não vou perder nunca. O Mauro, eu sei que ele é super bem informado, né, com tudo relacionado a Flamengo. Então, enfraqueceu muito, né, esse assunto do estádio do Flamengo. Na verdade, eu acho que eles usam muito a história do estádio para pressionar também o Estado, né? Vira e mexe e surge alguma novidade do estádio. Aí quando falo e tudo, porque há um receio, claro. Se você, qualquer que seja o governador do Estado do Rio, o cara pensa, olha, o Flamengo não vai mais usar o Maracanã dentro de alguns anos, que ele vai erguer um estádio. O cara pensa, o que eu faço com aquilo lá? Porque é óbvio que o Fluminense sozinho não dá. O Fluminense agora está numa fase boa, então tem públicos maiores, já vendeu todos os ingressos para o jogo com o River Plate de terça-feira. Mas há quanto tempo o Fluminense não jogava Libertadores no Maracanã? 15 anos. Porque quando jogou Libertadores num período X, o Maracanã estava em reforma, sendo reconstruído, etc. e tal. Mas ficou bom tempo afastado. Então, a regra não é o Fluminense bombando. A regra é diferente. Tomara que o Fluminense consiga ficar muito tempo aí brilhando e tudo, mas não dá para contar que vai ser assim sempre. E a torcida do Flamengo é muito maior. Então, enche o estádio com mais facilidade. Você vê, outro dia o Fluminense teve 50 e poucas mil pessoas no Maracanã, no jogo da Libertadores. Não, 50 mil. Aí chegou agora, o Flamengo pôs 50 mil contra o Maringá com chuva. Porque a torcida é muito maior, é o óbvio. Não estou falando nenhuma coisa absurda ou espetacular. Então, sem o Flamengo é muito mais difícil. E o Vasco, me parece, não quer o Maracanã para ser a sua casa, quer para ser a sua casa de praia. Para jogos maiores. Para jogos que você vai dar uma festa. Eu moro em São Januário, mas quando eu quero receber muitos convidados, eu vou até o Maracanã. É isso, é mais ou menos isso. Ou, eventualmente, algum outro plano que a empresa tenha. Mas você acha que tem viabilidade, Mauro? O estádio mais um jogo com o Estado? Tem viabilidade, mas é um projeto que é complexo, né? Primeiro, tem que comprar o terreno, tem que encontrar parceiros. A construção do estádio não pode ser no modelo do estádio do Corinthians, tem que ser o modelo do estádio do Palmeiras. O estádio tem que ser um estádio multiuso, tem que ser um estádio que envolva, não só espetáculos musicais, não, que envolve o gramado, mas que envolva, tem que ter atividade o dia inteiro. O estádio de futebol tem que ter eventos diversos. É restaurante, é shopping, é show, é evento corporativo, é lugar para o cara passar e tirar uma foto. Escritórios do Pacaembu Parceria vai com ter. marca, né, Mauro? O Palmeiras não botou um centavo no estádio. Então, assim, parceria com alguma marca. O Flamengo pode encontrar. Eu acho que tem muito potencial para isso, inclusive. Só que esse projeto é um projeto que tem que ser feito com calma, não é uma coisa assim instantânea. A construção é demorada. Então o Flamengo não tem, a curto prazo, não tem uma solução, ele não tem uma saída. Não sei se na surdina, entre aspas, claro, eles estão trabalhando nisso. Deveriam estar, em silêncio, trabalhando, para chegar um belo dia e falar, temos aqui o projeto, temos aqui os parceiros, está tudo aqui. E vamos fazer o estádio. Enquanto isso, o Maracanã, então fica, eu pago aluguel, jogo aí mais 3 anos, sei lá, o tempo que for necessário, e um dia eu vou embora. Como o Atlético fez mais ou menos agora, com a questão do seu estádio, jogando hora no Horto, hora no Mineirão, e agora, em agosto, né, vai inaugurar o estádio. E o Atlético é uma situação completamente diferente, né, com uma dívida que com o estádio aí se especula que vai chegar a 2 bilhões e uma receita muito inferior. Né? O caso do Atlético é gravíssimo, é a cruzeirada master dessa aí que está vendo, hein? Cruzeirada pesada. Assim, eu acho que vai ser muito inveja do cruzeirada. rival, né? Eu acho que vai ser SAF. Sim, mas é uma Eu acho que cruzeirada. esses caras vão usar esse argumento, mas vocês têm a dívida. Mas isso eu vou dar que eu vou comprar. Mas isso não é nenhuma coisa que esteja sendo feita na surdina. Sim, não tem jeito. Os menins, eu chamo dos menins, né? Eles já falaram que querem assumir o estádio, eles pagariam as dívidas, sei lá, assumem já como uma SAF. O estádio vem o Atlético junto como SAF, sob o comando deles. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Já seria uma coisa nesse porte. Não, o que eu digo é que eu acho que não vai chegar a quebrar, como aconteceu com o Cruzeiro, entendeu? Eles vão falar, tá bom, a dívida é nossa, a gente compra. Mas o resultado final mesmo. O Sim. clube passa
a ficar nas mãos de pessoas. Isso. Ou seja, o clube não pertence mais ao sócio e à sua torcida. O clube pertence a alguém, que é o caso, as pessoas não perceberam. O Vasco da Gama pertence a um grupo estrangeiro. O Vasco não é mais do seu povo. Não é mais. Você pode querer se candidatar a presidente. Antes não podia, porque a política do Vasco é uma loucura. Mas agora acabou. Tem dono. Botafogo é John Textor, cara. Não tem essa. Eu sonho ser presidente do Botafogo, sou louco pelo Botafogo, sou sócio benemérito, grande. Não pode ser grande benemérito, pode ser o que for. Não vai mandar no futebol do Botafogo. Quem manda é um empresário milionário americano que comprou o clube. Ponto. É assim que funciona. As pessoas não entenderam ainda isso. E eu percebo isso quando o cara fala, não contratou. E se o cara não quiser contratar? Se a meta desse cara for ter um time de meio de A tabela? história do Jefinho. Exato. Ele valorizou o jogador dele. Não, por quê? Eu tenho o Crystal Palace, que eu sou acionista minoritário, eu tenho aqui o Lyon, onde eu tenho uma participação significativa, e tenho o Botafogo. Esse jogador é promissor. Onde que ele pode se destacar? No futebol europeu. Vou meter ele na França aqui. Dali, de repente, eu vou vender o jogador para outro lugar. Ele é o dono, ele faz o que ele quer. Ele vai render mais lá. E aí não A venda adianta dele é mais dar fácil. piti, dar chilique. Quem é a torcida do Cruzeiro? Ronaldo, devolve, Raposão, vira- Gordão. Pode tchau, cantar até a música logo. que quiser, amigo. Quem manda é o Ronaldo e os caras que estão com ele. O Cruzeiro é deles. Eles compraram o Cruzeiro quebrou. E pode ser a família Menin, pode ser um outro investidor. Se entrar nisso aí, o Atlético também vai ser a mesma coisa. Assim, só que o caso do Atlético assim, é pedra cantadíssima, né? Que era óbvio. O Atlético é aquele cara que vive uma vida que não é dele há muito tempo. E, além de tudo, construiu o estádio. Agora, o estádio vai ser dele? Pelo que o Flávio acaba de dizer aqui, que a tendência é o estádio pode vir a ser de quê? De empresários. Não importa se são atleticanos, cruzeirenses ou flamenguistas. O estádio não é do clube, o estádio passa a ser... E é diferente do Palmeiras. O Palmeiras tem um acordo que é disparado o melhor possível que alguém pode ter feito, já fez no futebol brasileiro, que é a construção de um estádio e o prédio das quadras de esporte, mas o prédio administrativo, sem pôr um centavo. Ou seja, o Palmeiras fez um acordo maravilhoso. Num terreno que já era dele, o espaço que já era dele. E depois de determinado tempo, ele passa a ser do Palmeiras. E, aliás, é até bom que não seja totalmente do Palmeiras, porque a parte ali que é autossustentável, eu acho que ela funciona porque foi feita de forma profissional. Se cada mão de dirigente, dependendo do dirigente, você vai fazer bobagem. Com certeza. Isso é histórico. Isso é histórico. Então, para fazer um estádio, o Flamengo precisa de tempo. O que eu acho que deve fazer o clube, e aí eu não tenho essa informação, imagino que estejam trabalhando silenciosamente para tentar encontrar um caminho. E não depender disso, senão vai ser assim a vida inteira. Não vai nunca mudar isso aí. Agora, na situação do Galo, só falando, né, Mauro, eu acho que vai ser aquilo que a gente sempre falou aqui. SAF é delicado. Por quê? Porque SAF, se você pegar uma empresa que só quer ganhar dinheiro, dificilmente seu time vai conquistar título. a do Atlético é a situação mais difícil eu de sei, todos, mas deixa eu só todos. falar. Porque o que acontece? Se você pega, como a gente está falando, o Textor, a próprio City lá no Bahia... Eu não sei se eles vão querer fazer dos clubes vencedores. Como aqueles caras que compram o clube como um brinquedinho. O Sheik. O Sheik do Paris Saint-Germain, ele quer mídia e quer título também, porque ele quer aparecer. O Sheik que comprou agora o Newcastle, o príncipe da Arábia, ele vai querer ganhar. É um brinquedo dele, ele não vai querer ganhar dinheiro. do país deles também. É isso. Eu acho que o Menin vai ser a mesma coisa. Entendeu? Eu acho que o Menin ele não vai pegar o Atlético.